Eu tenho muito para compartilhar e você sabe que com um assunto amplo, né, nunca tem tempo suficiente, mas eu queria compartilhar o que Deus não somente me preparava, mas o que pertence ao momento, sabe? Eu acho que é o dever de qualquer pessoa compartilhando para clamar a Deus, não somente orar a Deus, mas clamar a Deus que qualquer pessoa receba não somente a palavra que edifica, mas a palavra que podemos receber, que não vai ser um gasto de tempo, né? Milhões estão nas igrejas sentando e é a minha oração que vocês vão receber algo, né, de precioso, né, algo, um tesouro que você pode levar para casa, que você pode levar para a sua vida. E, né, eu estou deixando aberto minha mente, meu coração, minha alma, para ser este mensageiro da palavra para vocês. Amém? Ok. Vamos começar com Salmo 78. E a tema é gratidão. Surpresa, né? Salmo 78. Então, Salmo 78, eu acho que tem, eu não sei, 70 versículos, né? Você gostaria, né, fazer um devocional de 72 versículos? Todos nós queremos só um ou dois versículos e meditar, né? Mas 72 versículos é meio chato. Então, eu só vou ler primeiro 8, só para dar uma ideia. Está aliviado? Ok. Salmo 78, né? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos, aprendemos, o que contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho, Jacó instituiu uma lei em Israel, ordenou aos nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Importante, gente, vocês sabem que eu ouvi alguém compartilhando, né, um filósofo, né, eu acho cristão, e ele disse que o mais que uma geração conhece sua história e como Deus tem movido sua história, o mais perto de Deus será ou seria. Entendeu? Então, para não encobrir a história, que significa, se você está lendo a restante deste salmo, você vai ver várias coisas que acontecem, né? Ambos legais, mas ruins também. Não podemos encobrir a história ruim da próxima geração. E isso significa para pessoas como eu não posso esconder os meus erros do passado. Para que, né, meu filho e a próxima geração vai saber, ok, eu vou evitar este erro e eu vou repetir este sucesso, esta vitória. Amém? Então, vamos ver duas histórias, né? E eu quero colocar um pano de fundo bíblico, né? Um cenário, né? Então, dando graças
pense, né? Seguimos Jesus, Ele é o centro de nossa fé. Então, Jesus deu graças muitas vezes, né? Uma história notável era quando ele teve só 5 pães, 2 peixes, e ele alimentou 5.000 homens. Não inclui as mulheres nem os filhos, então provavelmente mais de 10.000 pessoas. Com 5 pães, 2 peixes. O que ele fez antes? Deu graças a seu pai, né? E outra história notável é a última ceia com os discípulos. Levantou, né? Levantou o pão. Isto é meu corpo, mas ele deu graças. E, da mesma forma, levantou o vinho, não água, mas o vinho, e ele deu graças. Entendeu, gente? Então, Jesus deu graças e o Pai respondeu, né? E quantos de vocês já ouviram neste jogo chamado Tudo ou Nada? Já ouviu? Sim, não. Sim? Ok. E vocês que estão assistindo, sim? Eu não posso ver vocês, desculpa, mas tudo ou nada. A Bíblia explica muito bem tudo ou nada. Ok. Em tudo. 1 Tessalonicenses 5:18 diz o quê? Vamos ver. Eu deixo vocês olhar, né? Dobrar suas Bíblias para lá, porque isto vai ser uma das escrituras que vamos basear esta mensagem. Em tudo o quê? Dai graças, porque isto é a vontade de Deus. Sabe, gente, que tem, né, circulando em algumas partes do corpo de Cristo que não podemos entender o que é a vontade de Deus. Bem, esta escritura está dizendo uma coisa: em tudo dai graças, porque isto é sua vontade, né? Então, não tem que abrir sua Bíblia, mas só pense sobre estas outras escrituras. Efésios 5:20, sempre dando graças por tudo. Filipenses 4:6, em tudo ore com ações de graças, né? Em tudo ore. Colossenses 3:17, tudo que fala ou faz, dê graças. Hebreus 13:15, o fruto de lábio, sempre, não somente confessando o Senhor, mas dando graças. É a mesma palavra em grego, sabe? Ok, isto é tudo, em tudo dá graças. Mas o que é o nada? Bem, qual é o oposto de dar graças? Qual é o oposto? Ao contrário. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, ok? Outra escritura, vamos ler, Filipenses 2. O Filipenses 2 tem esse texto maravilhoso sobre Cristo vendo, dando tudo, deixando tudo por trás, se humilhando, etc. Então, este texto maravilhoso, e depois, mais tarde neste capítulo, está dizendo em versículo 14, fazer tudo sem, ou eu vou mudar, fazer nada com murmuração ou reclamação. Então, gratidão, reclamação. Que agradecer ou reclamar. A escolha é a minha, a escolha é tua. Reclamar ou agradecer
ou reclamar, tá? Então, o contexto, vamos olhar primeiro, porque eu quero terminar em algo mais positivo. Então, vamos olhar negativo primeiro, né? Em 1 Coríntios 10, está falando sobre um grupo de pessoas que infelizmente não deram muito bem, tá? 1 Coríntios 10, diz assim, e está dizendo para nós, não murmure, nem murmureis como alguns das israelitas no deserto murmuraram e foram destruídos, né? E versículo 11 diz, estas coisas sobrevieram como exemplos para nós e foram escritas para a advertência nossa, de nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E, versículo 12, aquele pois, quem pensa está em pé, veja que não caia. Tá bom? Então, temos que nos vigiar nisto. Então, o que foi com estes israelitas? Infelizmente, eles eram um povo de reclamação, né? Eles reclamaram sobre tudo. E em Salmo 95, interessante que Salmo 95 começa, agradeça a Deus, vamos cantar a Ele. Primeiros 6, 7 versículos são legais, né? Vamos agradecer com alegria a Deus. E de repente, né, faz uma curva no meio de versículo 7 que diz, se você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Rapaz, e depois está dizendo que os israelitas tentaram Deus pondo à prova. Né? Então, os israelitas não esconderam esta história feia das próximas gerações. Tá? Mas qual tipo de história está acontecendo? Olha, 4 vezes em Êxodo, 6 vezes em Números, tem histórias do povo de Israel reclamando sobre alguma coisa, né? Primeiro, né, foi em Êxodo 14 quando eles acabaram de sair de Egito. Pense sobre um povo que eles testemunharam, eles viram as 10 pragas. Pense sobre uma cidade inteira, né, recebendo fogo, recebendo gafanhotos, recebendo sapos e escuridão. Mas nosso bairro está na luz, milagrosamente, né? E eles sobreviveram o anjo da morte. Gente, eles viram tudo isto. E quando estava chegando à beira do Mar Vermelho, né, os carruagens de Faraó está apertando eles ficaram com medo. Mas, ao invés de confiar neste Senhor grande, eles reclamaram. Você, Moisés, nos guiou para morrer aqui. Mais tarde, eles andaram. Deus abriu o Mar Vermelho, eles regozijaram. E imediatamente depois de regozijar, em Êxodo 15. Mas não temos água, e estas águas são amargas. Ok, e Moisés, realmente, né, jogou, né, uma palito, alguma coisa, e as águas se tornaram doces. Próximo capítulo, nova reclamação. Temos fome. Então, Deus mandou maná. E sabe, gente, em hebraico, você sabe o que maná significa?
significa, o que é isso? Literalmente, maná significa, o que é? E Deus falou com eles, você vai chamar isto maná, para lembrar você de sua reclamação. E depois, próximo capítulo, né, eles tiveram sede. Então, cadê água? Temos tanto sede. Ok, quantas vezes Moisés provavelmente fez assim, né? De novo reclamando. E depois de vários capítulos de regras e leis, cerimônias, etc., ok? Você tem que usar esta roupa, você tem que celebrar este dia, etc. Mais ou menos 40 capítulos através do fim de Êxodo, Levítico e primeiro capítulo primeiro talvez 10 capítulos de Números. Chegamos de novo à história. E chegamos nova à história e uma nova reclamação. Né? Eles estavam cansados de comer. O que é isso? Então, Deus, ok, você está cansado deste, o que é isso? Ok, eu vou mandar os cordonizes, né? Cuidado se você pede os cordonizes. Israelitas, né, no deserto, eles receberam os cordonizes e receberam uma praga também, e alguns morreram. Então, podemos agradecer às vezes que Deus mandou os cordonizes, mas eu tenho medo de agradecer a Deus por cordonizes quando criou uma praga nos israelitas, entendeu? Então, depois disso, próximo candidato para reclamação foi os líderes de Israel, Arão e Miriam. Eles reclamaram contra seu próprio irmão. E o que aconteceu? Miriam ficou lepra. Então, ela foi curada, mas uma lição. E, próximo capítulo, né, Moisés mandou os espiões, e os espiões espiaram a terra prometida, estava na beira, e eles voltaram, né? Tem Josué e Caleb, sim, terra prometida, tá legal. E os outros 10? Tem gigantes, né? Nosso Deus não é poderoso o suficiente, né? Temos que voltar para o Egito. E Josué e Caleb estavam dizendo, não, está uma terra legal. E o povo era tão endurecido do coração por causa de tanta reclamação, que eles estavam prontos para fazer o quê? Apedrejar Josué e Caleb. E Deus teve que entrar nisto e muita intercessão de Moisés não acaba com eles. E Deus decidiu que não vou uma vez só, mas nenhum deles vão entrar na terra prometida, menos Caleb, menos Josué. Que sentença, né? Mas, se isto não foi suficiente, eles reclamaram de novo na família de Corá, né? Somos líderes porque não somos tão importantes como Moisés. E eles, né, pereceram, né? E mais tarde, né, o povo não teve água e infelizmente isto foi, né, quando Moisés pecou e este povo, e ele, quando Deus falou, não, só fala, e ele estava, né, até aqui com o povo. E, infelizmente, né, por causa dessa desobediência, ele não poderia entrar na terra prometida, tá? Então, isto é uma história meio ruim. Então, vamos para a história mais legal. E sabe, quando o homem velho conta uma história, né, tem que usar uma cadeira, né? Para todos vocês aqui. Quero contar uma história, né?
mais ou menos 400 anos atrás, 400 anos atrás e 2 semanas, hoje é o dia 25 de novembro, então, dia 11 de novembro, em 1620, exatamente 400 anos atrás, tem peregrinos ingleses que chegaram, né, na Nova Terra, né? E eu quero compartilhar a história deles, porque isto foi a fundação de nossa nação, Estados Unidos. Sabe, gente, que tem vários grupos que fizeram parte deste início dos Estados Unidos, né? Tem um grupo que chegaram um ano antes e eles estavam buscando ouro, né? Tem esses peregrinos que eu vou explicar. O terceiro grupo foi os puritanos. Estes puritanos que chegaram na costa leste da Nova Terra, eles eram religiosos e eles eram aqueles dominadores, né? Que você tem que mudar, né? Sacudindo pessoas, tentando forçar pessoas para aceitar todo o seu jeito. E sabe, gente, que tem muitos no corpo de Cristo, infelizmente, que tem este zelo sem sabedoria. Eu era uma daqueles alguns anos atrás e eu tive que me arrepender disso. Estou me vigiando até hoje, né? Então tem outros grupos que chegaram, mas os peregrinos, por causa de seu caráter, eles influenciaram não somente estes puritanos, porque eles reformaram, né? Eles estavam querendo externamente através de leis e governo, mas eles aprenderam dos peregrinos, é coração, caráter que traz mudança internamente. E os peregrinos influenciaram os descrentes marioneiros que estavam com eles, né, neste mesmo barco que trouxe eles, né? Então, os peregrinos estavam na Inglaterra no início deste século XVII e eles experimentaram avivamento. Eles receberam o Espírito Santo e eles estavam começando a despertar. Pera ali, né? Eu não preciso do rei da mini país, eu não preciso da papa, eu não preciso de um mediador, porque o mediador é Jesus. Eu tenho que confessar meus pecados não para um sacerdote, mas para Deus diretamente através de Jesus Cristo. Deus está revelando os meus pecados, eu tenho que me arrepender. Deus está mostrando o seu Espírito, me mostrando o que eu preciso fazer, está colocando uma missão em mim, uma visão para alcançar os outros. Que o Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre Jesus, e todos têm que entender, todos têm que conhecer este Jesus. Mas sabe, gente, isto foi fora do padrão da igreja anglicana 400 e poucos anos atrás. E eles foram perseguidos. Alguns foram colocados na prisão. Imagina, você está experimentando avivamento e o que acontece é que de repente, né, um papel com seu foto está aqui. Estamos em busca desta pessoa, em busca desta pessoa, vai receber uma recompensa de algumas milhares de reais, se você acha esta pessoa. Para quê? Traição contra o país. Entendeu? Era tão sério de seguir Jesus seriamente. Então, este grupo de peregrinos, que não eram peregrinos, eles só queriam adorar Cristo. E eles queriam fazer isto pessoalmente em casa, onde eles foram. E a igreja estava dizendo, não. O único lugar onde você pode adorar a Deus é dentro da igreja.
E o mediador é sacerdote. E eles estavam com essa convicção: eu não vou esperar para sacerdote, não vou esperar para domingo, eu não vou entrar para confessar para sacerdote. Deus pode me ouvir diretamente. E eles foram perseguidos. Eles tentaram contratar um barco para sair, para fugir da Inglaterra. Mas todo mundo sabia onde eles estavam. Eles receberam zombaria, insultos, até pessoas que estavam fazendo alguns danos na casa deles, só para adorar Jesus, né? Mas em 1608 eles fugiram, não para os Estados Unidos, mas para a Holanda. Então eles moraram em Holanda por 12 anos. 12 anos. E eles tiveram liberdade para adorar qualquer Deus que eles desejaram. Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam muito pobres. Muito pobres. E eles estavam envelhecendo rápido. E eles notaram isto em suas crianças. Eles estavam vendo que suas crianças estavam trabalhando muito duro. Imagina alguém de 12, 13 anos aparecendo como 25, 30 anos, né? E com esta sombra embaixo dos olhos, né? Alguns, eu imagino, estavam começando a tornar grisalho, né? Adolescentes. E outras crianças foram seduzidos para o mundo, porque quando você tem liberdade, sabe o que tem? Outras pessoas que não querem nada com Deus, não têm autocontrole, domínio próprio nenhum, então eles vão fazer o que eles quiseram. Seja, né, em seu próprio, em sua casa, ou mesmo, né, se prostituindo, ou se jogando em qualquer coisa. E os peregrinos que estavam recebendo avivamento, eles estavam olhando seus filhos, suas filhas sendo seduzidos pelas coisas do mundo, trabalhando duro, e eles estavam dizendo: o que podemos fazer? E eles oraram. Deus colocou uma visão, e sabe o que esta visão era? Terra nova, que, né, foi descoberto, né, sempre existia, mas foi descoberto pouquinho mais de 100 anos antes disso. Então, eles decidiram: vamos pegar um barco para ir para a nova terra. Por quê? Para evangelizar os indígenas. Para estender o reino de Deus. Eles estavam preocupados com seus filhos, mas eles queriam, né, evangelizar o povo indígena, né? E eles decidiram, né, para tentar, mas poucos barcos queriam ir para lá, porque para cruzar o Atlântico era perigoso. Poucos barcos, né, foram bem sucedidos, né? Algumas traíram eles. O que aconteceu? Eles pagaram para o barco, né, trabalharam duro, e o que aconteceu? O capitão guardou o dinheiro a primeira vez e foi embora. Eles precisavam trabalhar de novo, dobro, para pagar o novo. E sabe o que aconteceu? Uma levou algumas de volta para a Inglaterra para colocar eles na prisão. Terceira ou quarta vez, finalmente alguém que iria. Eles entraram, finalmente barco, eles saíram para a nova terra. Eu não sei, eu não conheço as palavras das coisas de um navio, né? Mas tem, quando você tem a vela grande e tem a mesma base, este mesmo poste ou alguma coisa. Como se chama? Mastro?
masto. No meio da viagem, no meio do Atlântico, quebrou. E eles estavam, o que podemos fazer? Em tudo isto, eles agradeceram Deus. Todos eles confiaram em Deus, eles oraram e eles, no meio do Atlântico, consertaram. Os peregrinos agradeceram a Deus. Imagina, né? Um espaço de talvez, não sei, talvez um pouquinho mais deste caixa, até um pouquinho mais deste caixa, um pouquinho por trás, e você está encaixando mais de 100 pessoas sentado, apertado. Não teve, né? Distanciamento social. Tem que ser 1,5 metro. E eu acho que eles agradeceriam, né, para este tipo de distanciamento social, mas eles estavam apertando como sardinhas. Imagina, você está lá embaixo e o barco no meio no meio do mar. O que aconteceria com sua barriga no meio deste tipo de viagem? Quantos se tornariam verde? Com nenhum lugar para ir. Sabe o que aconteceu? Várias vezes. Mas sabe o que eles fizeram? Eles agradeceram a Deus pela oportunidade de viajar e fazer esta missão. E eles limparam, né, esta bagunça que vários deixaram. Eles amaram uns aos outros. Né? Continuaram. Eles, eu acho 102 peregrinos chegaram, né? Então, mais ou menos 25 famílias, tá? Eles chegaram no 11 de novembro e eles começaram, né? Eles entraram na terra mais ou menos 16, 17 de novembro, tá? Imagina, em 4 meses, de 100 pessoas, 50, metade, morreu. Eles não tiveram casas, eram nada. Eles tiveram que construir casas e achar peixe, achar várias coisas. E eles oraram a Deus. Depois deste inverno muito difícil, eles encontraram alguém chamado Squanto, um indígena, um índio. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi, como se chama? Rato, né? Alguns marinheiros rataram ele, levaram ele para a Espanha, mas ele fugiu para a Inglaterra, aprendeu inglês e depois ele, né, voltou. O que aconteceu? Todo tribo dele morreu de uma praga. Ele chegou e não teve ninguém do tribo dele, mas os peregrinos estavam. E o que foi? Este Squanto ensinava estes 50 e pouco peregrinos como plantar, como pescar, como viver. Então, esses 50 peregrinos glorificaram Deus. E a primeira colheita que eles fizeram eu acho foi entre outubro e novembro de 1621, foi a primeira janta de ação de graças, que hoje é um dia de celebração nos Estados Unidos. E este tempo, eles acharam 4 veados, né? Então, eles caçaram veado e também trouxeram milho. Eles convidaram os indígenas, né, para celebrar com eles.
Então, imagina este grupo que eles deram bem, e eles fizeram um tratado com os indígenas de paz, que durou por mais de 50 anos. Então, os Estados Unidos não foi fundado em racismo, como muitas pessoas queriam reescrever a história. Foi fundado em avivamento. Foi fundado em agradecer a Deus por tudo. Eles agradeceram a Deus por mandar um indígena que sabia como, sobreviver e viver na terra. Como fazer boas relações com os grupos dos indígenas. Como influenciar através de seu caráter qualquer outro cristão dominador que chegaram, porque olha, os peregrinos não tiveram mais do que talvez 400, 500 pessoas, o máximo, mas tiveram dúzias de milhares de puritanos, estes meio cristãos chatos, você tem que seguir isto, e os peregrinos serviram até a ficha caiu, estes puritanos, rapaz, estamos agindo errado, E eu quero terminar a história, mais uma história. Eles estavam, eu acho, próximo verão, plantando, não teve chuva. E o que aconteceu? Eles clamaram a Deus para a chuva. E Deus não mandou, um tipo de trovão e relâmpago mas uma chuva branda para molhar o que estava morrendo. E Deus salvou toda a colheita por este ano, Olha, tem várias outras histórias, mas isto é uma história de um povo que agradeceu a Deus, um povo que não deixava tribulação, não deixava uma circunstância para reclamar, ele sempre estava agradecendo a Deus. E sabe, gente, um salmo que eu queria compartilhar. Temos tanto salmo que fala, agradeça a Deus, vamos, agradecer a Deus. Mas tem um salmo que eu acho é bom para 2020. Sabe, gente, que não importa se você é rico ou pobre, porque você pode ou agradecer ou reclamar. E não importa quantos posses você tem. Talvez você ouviu a história que o pobre não reclama muito. Sabe, gente, que talvez um pobre não reclama muito porque não tem muito para reclamar. Quando você recebe mais, você tem mais oportunidade ou agradecer ou reclamar. Como eu disse, a escolha é minha, a escolha é tua, Rico ou pobre não faz diferença, mas a nossa atitude faz. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Pense sobre isso, como isto aplica para o ano 2020. Porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Digam aos remidos do Senhor, aos que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou entre as terras do Oriente e do Ocidente, norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então, em sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações. Conduzi-los pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para os filhos do homem, para com os filhos dos homens, pois descendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta.
Os que assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haveram desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de suas tribulações, tirou das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os astutos, novo parágrafo, por causa de seu caminho de transgressão e por causa de suas iniquidades serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, fizeram o quê? Clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Isto foi o refrão, gente, podemos cantar isto. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Aleluia! Os que, tomando navios, descem aos mares, aos que fazem tráfico na imensidade das águas. Me lembro os peregrinos. Eles veem as obras do Senhor e suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar um vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar, subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, em sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com abundância, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos do homem. Exaltam também na assembleia do povo e glorificam no conselho dos anciões. Aleluia, gente! De toda tribulação, Deus tem livrado, de toda angústia, de toda tristeza, de toda opressão, de toda lei chata, desnecessária, de toda injustiça. Deus ouve as nossas orações. Deus está ouvindo nós agora. E a única coisa que previne Ele para responder é nossa incredulidade. É a única coisa. Não há mais condenação àqueles que estão em Jesus Cristo, a não ser que você não creia nisto. Somos livres se crer neste Deus pessoal, que é presente, que quer caminhar conosco. Isto é a fonte de nossas vidas. Quem somos nós para dizer, eu não acredito em você? Sabe, gente, que muitas pessoas que caminharam com Cristo não estão caminhando mais. Por quê? Porque eles entraram em algum tipo de conhecimento ou talvez algum conhecimento do mundo, né, ciência do mundo, e segunda razão, Deus não faz sentido. E sabe, gente, tem toda esta sedução do mundo, sedução não somente corporal, mas sedução mental para entrar nisto. E nosso conhecimento, gente, pode nos guiar para
nos desviar. Deus está esperando por nós em sua intimidade. Vamos buscar Ele, gente, e vamos pensar, vamos ser uma pessoa de gratidão ou uma pessoa de reclamação. A escolha é nossa. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por sua bondade. Na tribulação, você responde. Muito obrigado, Pai, que você mesmo ouve. Não tem nenhum outro Deus que ouve. E você quer trazer a prova que você está ouvindo. Você traz a resposta de oração. Nos perdoe para ser egoístas, pensando sobre nós mesmos, que em alguma forma você não nos ouviu, não nos escutou, de alguma forma. Perdoe, Pai. Perdoe. Mas obrigado para trazer uma bonança de bênção no interior. Você satisfaz as nossas necessidades e podemos orar aos outros que não têm suficiente, e você dá uma abundância para dar aos outros. Você dá muito mais do que precisamos ou pedimos. Estamos maravilhando, quanto você tem derramado em nossas vidas. Não podemos medir sua graça, Senhor. E você derramou isto, você é tão pessoal. Estamos agradecendo você. E queremos, como os anciãos no céu estão oferecendo suas coroas, queremos oferecer as nossas coroas, nossas vidas. Porque a nossa vida é a coroa mais valiosa que temos. Nos ajude a seguir a sua vontade, que sua vontade seja feita e seu reino venha aqui em cada vida, na minha vida, cada vida que está assistindo também. Muito obrigado, Pai. E muito obrigado que podemos trazer tudo em ações de graça, em gratidão a você, porque você merece tudo. Em nome de Jesus. Amém.